Olá, meus irmãos, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Namastê, eu vejo você. Dando continuidade ao nosso trabalho de uma nova visão diferenciada a respeito de algumas interpretações da Bíblia, o nosso trabalho está em exercitarmos a nossa percepção no sentido espiritual de uma nova forma de pensar, em nos ver naquilo em que nos manifestamos, consciente de quem nós somos. Bem, eu sei que isso não é nenhuma novidade, né? Afinal de contas, o que mais fazemos aqui é trazer uma visão diferenciada, segundo o entendimento honesto e também espiritualizado, para desfazer enganos que nos amarraram a mentiras por décadas e décadas. Bom, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que nos ajudem a divulgar o nosso trabalho de amor, de resgate e de iluminação, compartilhando os nossos vídeos, fazendo parte desse projeto do Despertar da Alma. E querendo contribuir com o nosso canal, com suas doações de amor, seguirá na descrição deste vídeo a chave Pix. E desde já, muito obrigado. E recebam sem limites, tá? Não esqueçam de comentar se esse vídeo fez algum sentido para você. E também deixe o seu like e nos ajude compartilhando. Isso também é uma forma de praticar a caridade, tá bom? Bem, vamos dar início ao assunto de hoje, trazendo mais conteúdos que nos ajudam a desenvolver a nossa expansão. Vou falar a respeito hoje de um filósofo que teve a iluminação para trazer para toda a sociedade mundial uma visão diferenciada a respeito do que se pregava anteriormente nas religiões. Olha, eu preciso dizer que nem tudo que esse filósofo trazia na sua retórica está em concordância com o que pensamos aqui na Igreja Sem Paredes, tá bom? Porém, uma boa parte de sua fala vale muito a pena ser exibida e também considerada para que nossas ações e nossas atitudes sejam tomadas olhando com um olhar diferente para as coisas do Espírito e, dessa forma, serem vistas com a nossa mente espiritual. Uma das principais características da fala de Neville Goddard era que ele declarava que Deus não estava lá longe nos céus, e sim dentro de cada ser humano. E essa é a mensagem que a Igreja Sem Paredes está sempre pregando, não é? Outras similaridades com o entendimento que o nosso projeto traz para os irmãos também são muito importantes para serem consideradas nesse momento de expansão. Mas algumas nós vamos pular para não ficar assim uma coisa repetida nem muito demorada, tá bom? O importante é trazer para os irmãos algumas nuances de pensamento a respeito, principalmente, de fé e de entendimento. Sabe, um dos mandamentos da Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Ora, se devemos amar nosso Deus com todo o nosso entendimento, não podemos fazer isso sem aprender nada a respeito de quem realmente Deus é e também sobre do que Ele quer para nossas vidas. Não é mesmo? Eu sei que todos concordam comigo. E é por isso que eu vou um pouquinho mais à frente agora. Bem, para Neville, todas as coisas escritas na Bíblia não eram fatos históricos, e sim alegorias que traziam uma mensagem específica sobre um determinado problema a ser desvendado. Nós não acompanhamos, a verdade dessa fala totalmente, pois, no nosso entendimento,
o nosso entendimento é de que a maioria das coisas pode até ter sido transcritas em forma de alegoria, mas uma boa parte também tem que ter sido vivenciada e transcrita da maneira que realmente aconteceu, tá bom? São muitas as considerações feitas por esse homem durante décadas de palestras que ele espalhou para o mundo todo. Mas hoje escolhemos uma que, ao meu ver, faz muito sentido para o trabalho que estamos fazendo aqui na Igreja Sem Paredes. Qual seja? Bem, o assunto de hoje é a pérola de grande valor. Esse é um trecho do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 45 e 46. O texto fala, na verdade, sobre o reino dos céus. A pérola. Antes de tudo, queremos dizer que o reino dos céus é simplesmente um estado de consciência, tá? Em que o homem se encontra. O seu estado de consciência, onde ele está completamente sujeito ao seu poder imaginativo, da sua imaginação. Pois, como você pensa que é, assim você é. O homem está destinado a ser um herdeiro, um com o seu Pai, que é Deus, onde tudo é colocado sob o seu poder, tudo mesmo. Agora aqui está uma outra citação, que está no capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um negociante em busca de pérolas finas, que encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Bem, eu espero que eu também consiga levá-los a essa pérola no conteúdo de hoje. Talvez você não valorize essa pérola a ponto de estar disposto a vender tudo o que tem para comprá-la. Mas vou lhe falar um pouco sobre essa pérola e o que você precisa fazer para tê-la. Pouquíssimos estão dispostos, na verdade, a vender tudo que tem para comprar essa pérola, mas os que o fizerem vão atingir o reino dos céus em toda a sua plenitude. Calma que eu já vou explicar. Mas que pérola seria essa? Uma pérola talvez super valiosa, que vale bilhões de dólares, ou coisa parecida? E aí, o que você acha? Quando um homem forte, armado com a sua armadura, guarda seu tesouro em seu palácio, seus bens estão em paz. Mas quando alguém mais forte do que ele o vence e tira sua armadura, seus bens são divididos e vilipendiados. Sobre o que se está falando aqui? Sobre palácios, sobre armaduras, sobre tesouros? Claro que não. Tudo isso são representações as quais vamos explicar. Essas afirmações nos levam a crer que quem não é seu amigo é seu inimigo. Espera aí, mas nós não estamos falando aqui de pessoas, e sim de atitudes, tá? Atitudes nossas, de nossas mentes. Isso quer dizer que, quando usamos o poder de nossa imaginação e dispensamos qualquer outra ideia que seja contrária quanto à existência de um item que imaginamos e desejamos, estamos criando uma armadura que vai proteger esse item, que no caso em questão é o nosso tesouro. Por isso mesmo, qualquer pensamento que se interponha contra a realidade substancial do item que imaginamos deve ser considerado como nosso inimigo. Aquele a quem, se dermos força através de nossas dúvidas, vai nos vencer. E aí perderemos tudo. Entendeu? Nós precisamos entender que nessas passagens a Bíblia nos dá o caminho a seguir para exercermos o poder de Deus, do Deus Eu Sou, tá? E para aplicá-lo em nossa vida tridimensional. E é somente dessa forma que conseguiremos materializar nossa imaginação nesse mundo tridimensional, onde queremos que essa manifestação passe a existir. Vamos lá, no caso da pérola de maior valor, trazida no texto mencionado,
A Bíblia nos fala que devemos vender tudo para comprar essa pérola maravilhosa e perfeita. Nesse momento, o que devemos entender é que qualquer noção de valor feita a qualquer entendimento que ainda possa existir em nossa mente e que se anteponha contra a realização desse nosso desejo de possuir aquela pérola, deve ser abandonado. Como assim? Bom, para conseguirmos essa pérola de valor, ou seja, aquilo que desejamos, devemos abandonar todos os valores que antes entendíamos como reais. Se por acaso esses se contrastarem com a realização do nosso desejo. Tipo, eu quero ser feliz. Eu sei que posso ser. Ah, mas esse mundo é tão cruel. Perceba que não há espaço para dúvidas. Não há espaço para nenhuma outra realidade que não seja a realização de conseguir a nossa pérola valiosa. Essa pérola valiosa pode se transformar em qualquer coisa. Uma casa, um bem-estar, na resolução de um problema familiar, uma cura, etc. E detalhe, ela não está aqui em discussão se essa realização é possível ou impossível, nem também se aquele desejo que criei vai ser para o bem ou para o mal. Mas como assim? Os efeitos da realização vão ser sentidos automaticamente pela lei universal. Vamos colher o que plantarmos em relação a esse desejo realizado. Se esse desejo for para o mal, colheremos como recompensa o mal que ele trouxer. E se esse desejo for para o bem, colheremos o bem que ele trouxer, simples assim. Então, explicando mais uma vez a respeito de vender tudo e trocar pela pérola, isso significa dizer que se você acha que só um Deus que está lá longe, nos céus, ou talvez uma entidade espiritual qualquer, ou talvez um jejum de vários dias, ou qualquer outra dessas coisas, pode lhe dar uma bênção desse tamanho, que seja equiparada a uma pérola preciosa, preciso que você entenda que esse poder é seu e não deles. É seu para exercitá-lo. Basta você se desvencilhar de todas as coisas em que acredita, ou seja, de todos os valores que antes você considerava como reais, e aplicar assim a energia de sua imaginação e do seu sentimento para que essa pérola preciosa se manifeste na sua vida. Olha o que Jesus Cristo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra disso, né? Essa talvez seja uma das coisas que você pode imaginar quando eu trago para você o assunto que eu estou trazendo nesse momento. Porém, como dissemos no início, viemos aqui para desmistificar os entendimentos errôneos a respeito da palavra de Deus, que hoje está disponível na Bíblia Sagrada. Quando Cristo diz que Ele é o único caminho, é a única verdade e é a vida, Ele fala justamente o que dissemos antes aqui para você. Sabe, Jesus Cristo foi enterrado no monte chamado Gólgota. Sabia disso? Ora, Gólgota significa crânio, ou seja, Jesus Cristo está enterrado dentro de nosso crânio, dentro de nossas mentes, esperando, sabe o quê? Esperando para ser acessado por nós. E junto com Ele, você atingir o reino dos céus, que nada mais é do que a realização dos seus desejos, da sua felicidade, manifestando isso no mundo tridimensional. Pois todas as interpretações que conheço, diferentes dessa, nos remete a um reino dos céus lá longe, onde existe um Deus que também está lá longe, e os quais são muito difíceis de serem acessados por nós. Porém, isso não deve ser considerado verdade, pois o próprio Jesus disse que poderíamos fazer coisas ainda maiores do que Ele. E para isso, precisaríamos apenas de ter fé. E essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que, diga-se de passagem, é muito pequenininho.
temos também uma história para usar em complementação ao que estamos trazendo agora. Você lembra da história de Esaú e Jacó? Bem, os dois eram filhos de Isaac e um deles deveria receber a bênção da primogenitura, lembra? E pelas leis judaicas, esse primogênito era Esaú. Porém, diz a Bíblia que Jacó usou de um estratagema para iludir seu pai, colocando uma pele de animal que havia sacrificado no seu braço e fazendo assim com que seu pai, que já estava um tanto cego, pensasse que quem estava ali na verdade era Esaú e não Jacó. Todos conhecem essa história, não é? Porém, o que a maioria não percebe nessa história é que foi trazida como uma história revestida de grande espiritualidade, mas na verdade fala de uma artimanha enganosa que um irmão usou para usurpar o direito do outro. Você nunca se deu conta de que isso não estaria muito certo? Pois bem, o que na verdade essa história quer nos trazer não é nada disso. Ela quer nos trazer que, apesar do mundo ter em nossa imaginação poder sobre as nossas vidas, nós podemos fazer com que o impossível aconteça, usando a nossa imaginação, o nosso poder, a nossa fé e o nosso empenho. Isso sem se preocupar se o que fazemos é bom ou ruim, ou mesmo se é possível ou não acontecer, pois, como já disse, vamos receber a paga por tudo que manifestarmos através dos nossos poderes, através dos nossos pensamentos ou nossos atos. Bem, mas então, o que essa passagem quer dizer? Lembra que Esaú era coberto de pelos? Isso significa, na realidade, que vemos no mundo, na verdade, está escondido através de um véu. Ou seja, o que está no mundo não é realidade, sim uma ilusão. Esses pelos querem dizer isso. Já Jacó tinha um corpo desprovido de pelos, ou seja, representa nessa nossa alegoria uma pessoa que se desvencilhou de todas as ilusões, de que está usando o seu poder dado pelo Deus Eu Sou para conseguir materializar o que deseja. Que não acredita que regras desse mundo, como por exemplo a primogenitura, seja maior do que o poder do Deus Eu Sou. Olha, eu sei que pode parecer no primeiro momento um absurdo, porém, se você começar a raciocinar a respeito do que eu trouxe na minha última fala, você vai ver que eu tenho razão. Ora, se a Bíblia fala sobre correção e comportamento ilibado, como poderia trazer uma história onde alguém se deu bem através do engano e ainda esperar que isso seja uma coisa aceitável na ideologia cristã que é pregada hoje? Isso é uma alegoria, claro que sim. O que estamos trazendo para você hoje é a desmistificação de coisas que nos foram passadas de forma errada por todos esses anos. Quando olhamos mais detidamente para os ensinamentos bíblicos sobre uma ótica como essa que trazemos agora, realmente nós vamos experimentar a libertação de nós mesmos. Pois com os ensinamentos antigos, as pessoas acabavam se tornando mais presas do que libertas, pois se entendiam, por exemplo, como pecadores, como limitadas, como não dignas de serem recebidas no reino dos céus e assim por diante. Lembra disso? Aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça. Então ouça. Por fim, entenda uma coisa, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra disso? O capítulo 6 de Romanos, ele diz mais, diz assim: fomos unidos ao Cristo em uma morte como a dele. Certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Presta atenção nos tempos verbais. Fomos unidos a ele pela uma morte. Isso está no passado, não está? Agora seremos unidos pela ressurreição. Nesse momento, estamos falando do quê? No futuro. Mas as religiões pregam que a ressurreição já aconteceu, então pregam que isso seria passado, né?
Como é que a gente vai ficar então? Como disse antes, Jesus está enterrado em nossas mentes. Quando você morre para as ilusões do mundo, de seus valores, de suas próprias ilusões, e depois ressuscita com Ele, com seu próprio poder de co-criador em sua mente, você se torna um com Cristo e conhece assim o reino dos céus, pois está tudo dentro de você, meu irmão. Basta aceitar e se enquadrar no que dissemos antes. Bem, as palavras que trago hoje não são fáceis de se aceitar, já disse, nós sabemos disso. Porém, devem ser ditas e ditas às pessoas que realmente desejam se libertar do engano. Vão recebê-las e praticá-las, pois não há mais espaço para crer em religiões que nos colocam cada vez mais longe de Deus e exigem sacrifícios mirabolantes para que essa conexão com o divino seja realizada. E pedimos que, se isso fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo, tá? Como dissemos antes, curta, ajude a alcançar mais pessoas em nosso trabalho de libertação. Nós estamos fazendo trabalhos sociais na rua e isso também demanda recursos financeiros. Por isso, se assim desejar, como já disse no início, contribua com o nosso trabalho com qualquer valor na nossa chave Pix. R$1 que você dê já ajuda bastante o nosso trabalho. Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. Meus irmãos, gratidão por ter nos ouvido.